E a gente já começa em Brasília, porque o presidente Lula já está a caminho da China. Ele que embarcou nesta manhã em Brasília, lá com uma comitiva muito grande de ministros, também parlamentares. Marina Demore vem conversar com a gente ao vivo, direto de Brasília, e traz as informações, os detalhes e vai nos atualizar, claro, sobre a agenda do presidente Lula nos próximos dias, uma agenda intensa, encontrando inclusive com o presidente Xi Jinping. Conta pra gente, Marina, muito bem-vinda, um bom dia para você. Oi, Muriel. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, a começar pelo trajeto, né? Vai ser uma viagem longa, um voo de muitas horas. O presidente Lula embarcou na manhã dessa terça-feira, por volta das 7h30 da manhã, acompanhado da sua comitiva, embarcou aqui em Brasília e só deve chegar à China na tarde de amanhã, quarta-feira. No trajeto estão previstas 2 paradas, uma em Lisboa, em Portugal, e outra nos Emirados Árabes de lá. Então, o presidente segue, enfim, para a China. Participam dessa viagem presidencial 9 ministros, entre eles Fernando Haddad, da Fazenda, e Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, além de 5 governadores, pelo menos 38 parlamentares, inclusive o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e empresários. Serão vários compromissos oficiais ao longo desses 3 dias que o presidente vai permanecer na China. O principal deles, que é o encontro com o presidente chinês Xi Jinping, está previsto para acontecer na sexta-feira. Lembrando que essa ida do presidente Lula à China estava programada para o final do mês passado, mas teve de ser adiada justamente por conta de um quadro de pneumonia apresentado pelo presidente Lula. Essa é a 4ª vez que Lula vai à China como presidente da República, a primeira, claro, neste mandato. Ele quer consolidar a relação com o país asiático, que é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009, além de tentar atrair investimentos, principalmente no agronegócio e também na infraestrutura. O Itamaraty informou que pretende assinar pelo menos 20 acordos com os chineses nesse período. Também está no radar do presidente a reativação de um fundo de cerca de 15 bilhões de reais que foi criado em 2015, mas que está parado por questões burocráticas. Lula disse em uma entrevista à EBC que também pretende, durante essa viagem, fazer um convite formal ao presidente Xi Jinping para que ele venha ao Brasil fazer uma visita e também participar de uma reunião bilateral. Essa comitiva presidencial deve deixar o país no sábado e desembarcar aqui no Brasil no domingo. Muriel. Obrigada, Marina, pelas informações. Qualquer novidade sobre a viagem do presidente Lula é só nos chamar. O presidente Lula que vai, então, desembarcar primeiro em Lisboa, vai fazer uma escala e depois segue, portanto, para a China. Aproveito para chamar nossos analistas, Gustavo Uribe e Basília Rodrigues. Basília, que linda, com cabelo para o lado. Gustavo Uribe com esse cabelo que não usou... Colocou laquê agora, hein? Porque Rafael Colombo reclamou do laquê, da falta de laquê, e colocou agora um laquezinho. Tá com um topetinho, vocês perceberam? Colocou, Gustavo? Biodegradável, tá? Porque agora estou nessa linha mais vegana, essa linha de não utilizar produtos que acabem alterando a camada de ozônio. Ah, bom. Eu e Basília, a gente não pode dizer o mesmo, infelizmente, né? Porque laquê a gente precisa usar. Aqui na TV, pelo menos. O Gustavo Uribe também usa, que a gente sabe muito bem. Vamos lá, então. Basília, quero te ouvir, mas vou primeiro começar com o Uribe para a gente ouvir, para a gente discutir um pouco sobre o que a gente pode esperar dos próximos dias, principalmente dessa viagem do presidente Lula. É uma viagem que é muito esperada, que tem muita expectativa em torno dela, que dificilmente ele vai voltar com as mãos abanando, né? A ideia realmente é que ele consiga trazer bastante dinheiro aqui para o Brasil e consiga falar, ó, trouxe investimentos, infraestrutura, era basicamente isso que queria e principalmente o foco também no agronegócio. Quero te ouvir, Gustavo Uribe, quais são os destaques, o que a gente pode esperar e que a gente precisa ficar de olho, principalmente, com relação a essa viagem que vai durar aí nos próximos dias lá na China do presidente Lula. Uribe. Bom dia a todos, bom dia, Muriel, bom dia, Basília, e a todos que nos assistem no Live CNN Brasil. É uma viagem também com uma representação diplomática. Nós estamos falando na China como o primeiro país que Luiz Inácio Lula da Silva irá viajar.
no seu terceiro mandato fora do continente americano. Ele foi ao Uruguai, ele foi à Argentina, aos Estados Unidos. Esse era um compromisso de Xi Jinping com Lula, de que a China fosse a prioridade neste primeiro momento. Então Lula vai à China, deve fazer uma passagem por Xangai, por lá deve se reunir com Dilma Rousseff, que assumiu agora o Banco dos BRICS, deve ir a um centro de tecnologia da Huawei, que é aquela gigante chinesa que desenvolveu o 5G no Brasil, que é proibida de entrar nos Estados Unidos. É uma questão diplomática de espionagem, uma grande preocupação de Joe Biden, presidente americano. E há alguns acordos a serem firmados. O primeiro deles, a China é um dos maiores poluidores globais, é um dos países que mais produz CO2. E o Brasil é muito interessado no mercado de crédito de carbono. Então a ideia é que parte do mercado seja destinado ao Brasil, justamente recursos chineses. Depois, a possibilidade de desenvolvimento de um satélite para monitoramento da floresta amazônica. Isso causa preocupação aos americanos. Um satélite que poderia ser uma tecnologia híbrida entre Brasil e China. Além disso, acordos também diplomáticos de turismo. A possibilidade dos brasileiros entrarem com mais facilidade na China e os chineses no Brasil. Há também um fundo chinês bilionário com recursos que podem ser investidos em infraestrutura. Essa é a grande preocupação de Lula. É o que ele quer tentar firmar acordos nesse sentido. Por isso que na sequência de Pequim, ele deve ir aos Emirados Árabes para uma reunião com 2 fundos soberanos de Abu Dhabi. O objetivo é também que os fundos soberanos invistam na infraestrutura brasileira. Porque Lula tem pressa. Lula quer garantir que neste ano crescemos 1% do produto interno bruto e ano que vem 2,3%. Para isso é preciso esquentar o mercado, é preciso esquentar a construção civil, que é uma maneira mais fácil de geração de emprego e também numa tentativa de baixar a inflação do país. Então é isso que ele pretende neste momento. O avião presidencial tem limitação, apesar da grande comitiva, então apenas de 20 a 25 entre ministros e autoridades estão viajando neste momento no avião presidencial e há outros aviões, onde você tem outras autoridades e o que a gente chama de SCAV. SCAV é um grupamento de integrantes do Gabinete de Segurança Institucional e da Polícia Federal, porque houve aí uma troca na segurança de Lula, a Polícia Federal tem assumido grande parte da segurança, que vai antes para fazer o processo de segurança, o processo de logística. A expectativa, então, é de que Lula chegue, então, à China, aí provavelmente amanhã no horário chinês e hoje no horário brasileiro, são 20 horas, e aí sim você possa ter o início dessas negociações. É importante a gente destacar também que Xi Jinping, neste momento, é uma espécie de nome neutro na guerra entre Rússia e Ucrânia, um pouco mais tendendo para a Rússia. E Lula, neste momento, quer convencê-lo a ser uma espécie de figura de pacificação, uma mesa que ele quer formar entre países que não estão nem de um lado nem de outro, para chegar a concessões de Ucrânia e Rússia na tentativa de uma paz. Resta saber se Vladimir Putin está interessado na paz, porque inicialmente ele disse que não invadiria a Ucrânia. Invadiu. Depois disse que iria ter cessar-fogo. Não teve. Então resta saber se a comunidade presidencial e mundial e Lula confiam realmente em Vladimir Putin. Afinal de contas, a guerra já passou aí de 1 ano, né? E é até interessante a gente ver essa preocupação dos Estados Unidos com essa proximidade maior dessa relação aí de Brasil e de China. É interessante ver essa preocupação, porque, na verdade, o Brasil não tem nada a ver com isso, né? Se os Estados Unidos não conseguem oferecer acordos maiores ou no mesmo nível do que a China consegue oferecer para o Brasil. Até porque, como o Gustavo Uribe lembrou também, a gente precisa lembrar que o presidente Lula já viajou para os Estados Unidos, já viajou também para a Argentina, que são os 2 parceiros comerciais maiores com parceiros comerciais depois da China. Basília, quero te ouvir também com relação a esse encontro com o presidente Xi Jinping, o que a gente pode esperar. O Uribe já trouxe várias informações importantes. Ontem, o presidente Lula falou para a IBC que está esperando, inclusive, que eles façam investimentos em coisas que não existem, como estradas. Então, a expectativa é muito alta. É uma viagem de alta importância. Tudo bem, Muriel? Bom dia. Mais uma vez, a gente aqui no Live CNN, a gente está falando de um dos principais parceiros comerciais do Brasil no mundo. Então, chegamos lá cheios de interesses, né? Você vê no destaque do Uribe passando por diversas áreas que envolvem dinheiro. Então, quanto que isso pode trazer de benefícios para o Brasil? Acho que no aspecto econômico, a gente ainda tem dúvidas, mas o mais relevante no aspecto
aspecto diplomático, é a figura que o Brasil quer a mostrar para todo o país, desse grande pacificador. Lula desembarca na China com um cartão de visitas da paz. Então, esta busca da pacificação entre Ucrânia e Rússia, claro, só acontece se combinar direitinho com os russos, só que como o próprio presidente já disse que no que depender de Zelensky e Putin, então os presidentes tanto da Ucrânia quanto da Rússia, essa paz não virá, que outros países, e aí o Brasil tenta se colocar como um líder nessa discussão, tem que criar um grupo anti-guerra, um clube da paz, fazer a paz ser restaurada, né? No que depender dos agentes principais da guerra, isso está muito distante. Então, por isso que o Brasil se coloca como um líder, juntando outros países e está muito interessado no quanto a China poderá cooperar nesse discurso da paz, a exemplo também da Índia, da Indonésia. Então, chama o Brasil, esse grupo da paz, para tentar buscar, né, encontrar essa pacificação no leste europeu. Então, é um destaque das nossas análises aqui, a importância comercial, mas também diplomática. E Lula chegando lá com esse cartão da paz, esse cartão de visitas de que o Brasil está de volta, né, chamando a atenção para o slogan dos 100 dias de governo. O Brasil também está de volta nesse aspecto internacional em que assume a dianteira de algumas discussões globais, como a pacificação do mundo. É uma daquelas tarefas hercúleas, né? Um desafio gigante para um país como o nosso, ainda em desenvolvimento. Mas como o Brasil tem notabilidade em tratar da paz, pelo menos se firmou assim, né, no aspecto internacional, o que a gente pode fazer é chamar outros países, até mais poderosos do que nós, para cooperar nesse clube da paz, esse clube anti-guerra. E ainda na esteira dos assuntos da pacificação, no que diz respeito ao relacionamento Brasil e China, vindo de anos turbulentos, aí a gente chama atenção para o governo passado, em que tanto o presidente, o ex-presidente, quanto aliados do ex-presidente iam às suas redes sociais declarar a existência de uma vacina, acusando a China e, consequentemente, os chineses pela propagação da Covid-19, né, o vírus da pandemia. Então, isso quebrou, né, mais do que arranhou, isso quebrou as relações entre os dois países. Agora vai um novo presidente, nesse novo momento em que ele prega o discurso do Brasil voltou. Então, o Brasil de Lula vai lá se encontrar com a China de Xi Jinping para falar de paz e, claro, com todas as implicações políticas e comerciais que isso poderá trazer para nós. Ops, pode falar, Basília. Eu lembrei aqui, durante o café da manhã na semana passada, Lula chamou a atenção para a preocupação dele com a indústria automobilística aqui no Brasil. Perfeito. E que na volta da China, a gente tem assim, uma missão China e tem uma agenda pós-China, né? Que ele está se comprometendo, colocando aí várias agendas no pós-China. Uma dessas agendas é se reunir com a indústria automobilística aqui no país. E ele acredita, e aí num acordo que está sendo negociado entre a Bahia de Jerônimo Rodrigues e empresários chineses, que a China possa trazer, então, uma fábrica de automóveis para o Brasil. A gente viu o balanço ontem dos 100 dias, vai ser interessante ouvir o balanço dessa vez da China realmente, porque a expectativa está muito alta, todo mundo está falando que vai trazer muita coisa, vai ter muito dinheiro vindo para o Brasil depois desse encontro presencial de Lula com Xi Jinping e com empresários. Também a gente vai seguir acompanhando para ver como é que vai funcionar essas reuniões com autoridades que o presidente Lula vai fazer lá na China. Obrigada, Basília.